continuar a nossa aula de a nova era da odontologia, que é uma nova era que veio para ficar e veio mesmo para a gente conseguir realizar e solucionar casos que estão complicando o nosso dia a dia, principalmente o bem-estar dos nossos pacientes, que são os casos onde os materiais que a gente sempre teve, eles faziam apenas uma atividade parcial de biocompatíveis. Hoje, a necessidade dos materiais dessa nova era nossa que a gente tem é uma atividade onde os materiais odontológicos precisam ter além de serem biocompatíveis com o nosso tecido dentário, ele tem que ser bioativo. E quando a gente fala em materiais bioativos, é importante a gente lembrar que nós temos alguns cimentos que a gente já utiliza na nossa prática odontológica, que são materiais convencionais. Esses materiais convencionais, muitas vezes, eles vão nos ajudar até um certo ponto, porém, não vão fazer com que as células do tecido dentário se regenerem. Eles podem não causar nenhum dano ao tecido, porém, ele não abre um espaço para a regeneração, como são os materiais dessa nova era da odontologia que regeneram os problemas que a gente consegue ter no dia a dia. E quando a gente pensa em regeneração, tem uma palavra muito interessante que entra nesse conceito, que é a ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre somente nos cimentos que não são convencionais. Então, para a gente conseguir nos situar nesse parâmetro, nessa nova era de odontologia, nós temos que lembrar que aqueles materiais que causam uma adesão ao tecido, eles são convencionais, seja uma adesão química ou mecânica. Os cimentos que hoje estão sendo utilizados, eu falo hoje porque nós tivemos uma aplicação de 2 anos para cá, aonde teve essa oportunidade de trabalhar com cimentos que possuem uma coesão. Então, chamamos desses cimentos de cimentos não convencionais, né? Eles fazem justamente essa ligação iônica entre as células. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso e mostrar alguns casos clínicos que puderam ser reparados, que estavam antes condenados e justamente por essa ligação iônica que foram salvos. Lembrando do nosso dia a dia, da nossa clínica diária, alguns materiais que temos em endodontia, cimentos convencionais, materiais restauradores provisórios ou materiais restauradores temporários, podemos assim chamar, causam apenas uma adesão no tecido dentário. Esses materiais, eles favorecem ao paciente até uma certa altura, porque o que a gente tem notado com a aplicação desses materiais quando exige pacientes especiais, quando exige um atendimento mais rápido, o procedimento é realizado, porém o paciente retorna depois de um tempo. E eu chamo esse retorno do paciente para repetir o procedimento, eu coloco como uma não coesão. Então, se é um material, se tiver uma coesão no momento que é colocado, seja na coroa ou seja na raiz dentária, esse paciente dificilmente vai voltar para repetir esse procedimento, ok? Então é disso que nós estamos falando um pouquinho dessa nova era de bioatividade. Então, se a gente colocar
a palavra ligação iônica, a gente tem que pensar em evolução de material bioativo. Qual a palavra que hoje se usa para exemplificar essa ligação de material bioativo? São os cimentos biocerâmicos. Não tem como a gente citar biocerâmico, a palavra biocerâmico, se não existir e não pensarmos na ligação iônica. E ao pensarmos na ligação iônica, são interações moleculares, são ligações de íons entre material e corpo humano. Como eu falei na quarta-feira passada, nós somos praticamente cálcio e fósforos ambulantes. Então, para que tenha uma ligação iônica nesse nosso cálcio e fósforo do nosso tecido orgânico, precisa ter alguma coisa que venha da natureza. Por isso que os cimentos biocerâmicos são chamados aqueles que têm uma ação biomimética, tá? Então, se pensarmos no calcário, este sim libera íons para ser colocado no corpo humano e fazer a ligação iônica. Então, se pegarmos um cubo de gelo, que estão separados, você abre lá o seu congelador, separa aqueles gelos logo na pia, coloca um pouco de água neles e volta para o freezer. O que vai acontecer? Quando você colocou a água naquele componente, vai desenvolver uma reação hidráulica. Essa reação hidráulica, ativando as moléculas que estão ali presentes, vão interagir e fazer essa ligação iônica. Da mesma maneira que se a gente colocar numa cachoeira várias pedras, uma em cima da outra, e abrir a torneira da água que vai descer. Depois de algum tempo não conseguimos mais separá-las, tá? Então, para a gente sempre, quando ouvir algum lugar a palavra biocerâmico, ele tem que ter uma reação hidráulica, de preferência na hora da manipulação, para que ele fique mais puro, pois quando manipulamos essa água nessa reação hidráulica, ela deve ser manipulada mais próxima da colocação no dente, ok? E aí nós temos essa ligação iônica, que é um novo material que faz uma coesão celular. E como que ocorre quando falamos de cimento PBS-Simo? Como que ocorre essa ligação iônica nos nossos tecidos dentários? Quando misturamos o cimento PBS com a água destilada, o que nós vamos conseguir visualizar de produto final dessa reação química? Ele vai liberar uma coisa que se chama hidróxido de cálcio. A própria reação hidráulica do cimento biocerâmico com a água destilada nos libera um produto que já nos ajudam a matar bactéria, a alcalinizar os nossos meios por onde nós trabalhamos há muitos anos. E as nossas células? Aonde que está essa ligação desse hidróxido de cálcio? Os nossos tecidos, eles estão constantemente liberando CO2. Quando falamos em tecido, nós podemos citar o quê? Podemos citar osso, dentina, cimento, que vão fazer o quê? Uma interação iônica com as células. Essas células teciduais liberam gás carbônico e, ao entrar em contato com o hidróxido de cálcio, na hora de colocarmos no dente, é onde ocorre uma aglutinação formando grânulos de calcita, que nada mais do que são apatitas carbonatadas que vão elevar o pH daquela região. Então, para que a gente nos situe aqui nessa reação hidráulica, nós temos o cimento PBS liberando hidróxido de cálcio.
ao ser manipulado e colocado no dente, seja a nível de coroa, seja a nível de raiz, nós temos formação de grânulos de calcita. Esses grânulos de calcita vão mandar uma mensagem ao sistema de defesa do organismo para fazer o quê? Enviar as nossas células que vão consertar aquilo que está errado. Eles vão enviar uma mensagem para que o nosso sistema complemento mande células que vão poder fazer o quê? Uma regeneração através do aumento do pH daquela região que está inflamada ou daquela região que está infeccionada. Pois quando a gente fala que nós temos uma região inflamada, lembrando que o pH daquela região é de 7 para baixo. Nós temos uma região infeccionada, o pH também é ácido. Só vamos ter uma regeneração se aumentarmos o pH. Tudo bem? Então, essa ligação iônica, essa formação hidráulica de conexão, nós estudamos durante 18 anos para chegar nesses dois produtos, PBS Simo HP, o qual nós vamos falar um pouco mais dele hoje, que é um cimento mais voltado para a endodontia, e o PBS Simo HD, que também tem a mesma bioatividade, porém é um de amplo espectro, porque ele pode ser utilizado não só na endodontia, como na odontopediatria, na dentística como base de restaurações, principalmente no tratamento de pacientes que exigem rapidez. Como pacientes especiais, nós sabemos que é um atendimento muito rápido, porque tem casos onde vamos atender alguns pacientes que não tem como fazer a sedação completa, então a gente utiliza o cimento PBS Simo HD, pois depois de manipulado no dente, colocado no dente, 2 minutos colocamos 30 segundos ou 40 de um ar em cima daquele cimento PBS e ele já vai ter o quê? Uma presa inicial para que o paciente possa prosseguir o seu dia a dia, tá? Sem ter necessidade de restaurar por cima, como elemento único. E hoje vamos falar então um pouco do cimento PBS HP, pois este cimento foi a origem de todas as nossas pesquisas. Aqui na tela vocês podem observar que tem o site www.simo.com.br. Neste site, quem tiver oportunidade de ir um pouco nesse tempo lá, que às vezes temos um tempo mais tranquilo para fazer essas coisas, vocês vão visualizar todos os artigos publicados. Tem um vídeo sobre a origem do cimento PBS Simo, que está muito bacana, disponibilizado para todo mundo, tá? Então, eu convido vocês, quando puderem, fazerem uma visita lá no site para acompanhar esses artigos e também esse vídeo de origem do cimento PBS. Então, o cimento PBS HP, quais são as características desse cimento? Nós temos a primeira característica, que ele é um cimento que ele tem um tempo de presa de 10 a 30 minutos, pois conseguimos trabalhar com ele para fazer a obturação endodôntica sem ter muita pressa. Quando você começa a manipular o cimento, nós vamos ver daqui a pouco aqui na frente a manipulação e a inserção desse cimento dentro do canal radicular. Nós começamos esse tempo de presa de 10 minutos. O tempo de trabalho na placa de vidro e com o paciente pode ser até 10 minutos. A hora que o cimento começa a ressecar, a perder um pouco de umidade e endurecer na placa de vidro, nós aproximamos um pouquinho mais da água destilada ao cimento, que ele volta ao seu estado inicial. E podemos continuar colocando o cimento dentro do dente, se for o caso.
de fazermos a obturação. Ele tem radiopacidade e o pH dele após 3 horas vai a 12. Vocês imaginam aquela inflamação naquela região, daquele tecido que está, muitas vezes, aquela raiz trincada ou aquela raiz reabsorvida, como vamos ver aqui nos casos clínicos, com pH ácido. Ao colocar o cimento, imediatamente começa a reverter essa alcalinidade e favorecer o reparo. Tá? Então, a ligação iônica acontece pela reação hidráulica do cimento, do hidróxido de cálcio, com o CO2 do dente, formando grânulos de cálcio, elevando o pH e remineralizando a região. Ok? Quais são as indicações que a gente tem do cimento PBS-HP? A principal indicação dele é endodôntica. Foi a origem de todas as nossas pesquisas, onde o professor José Dias começou no trabalho em 2000 de mestrado, começou a desenvolver o cimento que existia do professor Torabinejá, o cimento Portland, e a partir desses estudos nós fomos aprimorando o cimento para que ele não tivesse nada de metal e não tivesse nenhum polímero, para isso ser mais puro possível na ligação iônica. Então, a obturação endodôntica, ela pode ser realizada com gutapercha ou sem gutapercha. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. A risogênese incompleta é um tratamento onde a gente consegue encurtar o procedimento, porque você faz com que o paciente retorne 1 ou no máximo 2 sessões ao seu consultório, e aquele dente, mesmo com lesão perirradicular, vai ser reparado com ápice aberto, ok? As retroobturações são fantásticas. Nós vamos falar na semana que vem um pouco sobre cirurgia panendodôntica e nós vamos mostrar a manipulação do cimento formando um cone para poder ser inserido na retroobturação. A facilidade da cremosidade do cimento ao ser manipulado. Dentes com trincas radiculares já é comprovado clinicamente e também cientificamente que o cimento biocerâmico, ao entrar naquelas trincas radiculares, ele faz com que o pH fique alcalino e a gente consiga, depois de 15 dias, diminuir fístula, diminuir sintomatologia e o dente voltar à sua mastigação normal. Ok? E as reabsorções internas e externas também, a aplicabilidade é fantástica. Quando falamos um pouco de endodontia, a gente começa a visualizar aquela época onde começamos a trabalhar. Muitos de vocês aí, colegas professores e mesmo especialistas, colegas que estão fazendo o curso conosco de especialização, são nossos alunos, ex-alunos, a gente lembra que lá no início, com as brocas de Gates, o professor Schilder, ele mudou a técnica de instrumentação, que era antes uma técnica seriada, para uma técnica crown down, coroa ápice. Depois tivemos uma evolução tecnológica fantástica, que foi na introdução das limas de níquel titânio, em 90, até os anos mais ou menos de 2015. Nessa passagem a gente relembra os tapers, que foram várias limas com vários tapers na mesma lima, e depois nós tivemos as limas rotatórias com tratamento térmico, e os movimentos não só rotatórios em 2014, 2015, iniciando movimentos reciprocantes no tratamento endodôntico. Então, a evolução tecnológica foi muito grande. E agora entramos na época de uma revolução biológica, pois o foco são os materiais que fazem ligação iônica.
Depois, na próxima encontro nosso, vamos falar de todas as publicações, desde as primeiras teses de mestrado, doutorado, que conseguimos desenvolver para que fosse originado esse produto. Esse estudo foi um estudo clínico que originou uma das patentes do cimento PBS, CIMO, aonde foi observado a aplicabilidade clínica em cirurgia parendodôntica, comparando o cimento PBS CIMO com o cimento que já existia na época, que era o MTA, e fazendo com que as mensurações tomográficas fossem realizadas antes e 6 meses depois da cirurgia. Quando eu falo de manipulação para inserção da retroobturação, eu gostaria de chamar a atenção disto que estamos visualizando, desse procedimento que estamos realizando aqui na retro. A manipulação ela é fantástica do cimento na retroobturação, principalmente o PBS HP. Esse outro artigo nós conseguimos também visualizar, que foi de risogênese incompleta. É um artigo que já foi publicado agora em 2018, aonde o paciente foi atendido e rastreado a fístula. Vocês visualizam aqui o cone de gutapercha. Um paciente já não jovem, de 33, 34 anos, com ápice aberto e feito a obturação do canal, sem gutapercha, apenas com PBS CIMO HP em sessão única. E aí, depois de 3 meses, já visualizamos o início da reparação e depois consolidada com a formação de lâmina dura, após 6 meses. Então, a bioatividade, o biomimeticismo desse produto é fantástico. Um paciente que antes, até então, passaria por sessões e sessões com trocas de hidróxido de cálcio, até chegar no fechamento apical, apenas em sessão única conseguimos obter este resultado. Este caso foi enviado por um ex-aluno, Almir, ex-aluno nosso de especialização, um colega fantástico, endodontista de primeira linha, e nos enviou esse caso que realizou com cimento PBS HP, também na formação de risogênese incompleta, observado depois de 6 meses o fechamento total da região. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui como que é fácil a nossa manipulação desse cimento PBS HP. Nós colocamos uma porção do pó numa placa de vidro, dividimos essa porção do pó ao meio. Notem que estamos utilizando uma espátula não muito grande, colocamos 1 ou 2 gotas separadas de água destilada e vamos manipulando. Até que ponto que eu vou aglutinando? Até o ponto que ele ficar como uma pasta de dente, a textura de pasta de dente. O cimento biocerâmico você não vai espatular, esfregar ele na placa de vidro como antigamente. Apenas uma aglutinação que conseguimos para realizar essa textura. E essa textura, ela é passível de passar aqui em cima uma broca de Max Paden no baixa rotação e levar dentro da cavidade dentária. Ou uma broca de lentulo e levar dentro do canal. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse procedimento. A obturação do canal, ela é realizada após a manipulação do cimento. Nós podemos utilizar cones de papéis para fazer com que ele fique mais condensável, tirando um pouquinho a umidade, e repetimos várias vezes esse movimento. Eu chamo a atenção aqui, vou até parar um pouquinho aqui o vídeo, por quê?
Porque casos onde não temos ápice aberto, não é uniradicular e os dentes são dentes posteriores, a indicação é que levamos uma ou duas ou três porções com a Max Padden ou com o lentulo dentro do canal radicular e utilizamos um cone de gutapercha no comprimento de trabalho para condensar aqui o terço apical. Apenas a utilização desse cone no início para levar o cimento próximo ao terço apical. Depois retiramos o cone, voltamos a levar mais cimento, como estamos fazendo aqui, retiramos a umidade e condensamos. Se for o caso, colocamos o cone de gutapercha e cortamos, deixando um cone único como obturador. O que é importante a gente salientar é que quanto menos cone de gutapercha você realizar numa obturação com biocerâmico, maior vai ser a sua resistência para evitar esse tipo de procedimento de trincas radiculares. O cimento biocerâmico, ele se liga à dentina da raiz, ele não se liga à gutapercha. Como todo cimento, ele não tem uma ligação iônica em plástico, ele tem uma ligação iônica no dente, todo cimento biocerâmico. Como podemos observar esse caso, onde um premolar com pino metálico, uma trinca radicular, visualizada aqui do lado, a colega conseguiu remover todo o núcleo, e remover núcleo em dentes trincados tem que ter um pouquinho de calma para que a gente não possa forçar e terminar de separar esse dente. Conseguiu retratar e obturar o dente inteirinho, o canal levando daquela maneira que nós visualizamos com Max Padden, com lentulo, e utilizou apenas um cone mídio para deixar como guia para colocar o núcleo endodôntico. Na outra sessão, foi realizado um núcleo de fibra de vidro e preparado o sobrenúcleo para receber a porcelana. Esse procedimento foi feito há uns 2 anos atrás pela colega lá do norte, e a Nédia Valcira, e ela me enviou porque ficou muito satisfeita e disse que o paciente ficou mais satisfeito que ela, porque além de não ter que ir para o implante, conseguiu salvar e reabilitar o dente. Por isso é esta adesão, esta coesão que tem entre o cimento perirradicular, biocerâmico e o dente, ok? Esse caso é da nossa querida professora Milena Perraro, que nos prestigia também há muito tempo, e enviou sobre essa reabsorção cervical desse canino. Foi realizado o tratamento endodôntico com cimento PBS HP e obliterando toda a área de reabsorção cervical, como podemos visualizar. O difícil foi estancar de imediato esse sangramento, porque todas as reabsorções em terços cervicais, nós notamos que quando acessamos a câmara pulpar, existe um fluxo de sangramento muito intenso. Então, muitas vezes, temos que colocar um hidróxido de cálcio naquela região, uma pasta de hidróxido de cálcio e terminar o procedimento na outra sessão. E casos dependendo da amplitude da reabsorção, conseguimos terminar antes. Mas podemos visualizar aqui essa obturação com cimento PBS Simo HP, não só no canal, mas preenchendo também toda reabsorção cervical. É um caso que já deve ter aí mais de 1 ano de preservação, e
sucesso absoluto, principalmente pelo pH, né, que nós temos aí. Para quem está nos acompanhando pelo Zoom, se precisarem fazer alguma pergunta pelo chat, pode fazer que a gente vai anotando aqui e vamos respondendo, tá? E quem estiver ao vivo pelo online, no Instagram, depois pode enviar pelo direct do Instagram da Simo, que vamos ficar algum tempo respondendo essas perguntas, ok? O professor José Dias também está aí nos ajudando a respondendo as perguntas aí de quem tiver necessidade. Esse caso de reabsorção externa me procurou também, depois de passar por vários colegas que condenaram o dente inicialmente aqui. Nós visualizamos um núcleo com uma reabsorção interna avançada e externa, já externa, e o paciente não podia passar por procedimento de implante, pois ele era um paciente que fazia uso de alendronato, tomava medicação para a osteoporose e não tinha como fazer implante. Então a opção foi, depois de muitos casos, muitos colegas que ele passou, indicando, condenando o tratamento, conseguimos propor esse tratamento para reabilitar com cimento PBS, tanto o cimento PBS HP na obturação do canal e o HD de radiopacidade dentinária, que ele não é radiolúcido totalmente, a gente visualiza ele como a radiopacidade dentinária. Depois de 30 meses, o paciente nos retorna e essa fantástica preservação. Então, são casos que estão condenados, que somente a gente consegue essa reparação por ser um caso utilizado biocerâmico. Este caso também do professor Evandro, que nos realizou a obturação dessa reabsorção interna, e nós podemos visualizar aqui totalmente o preenchimento da reabsorção, não é? Esse preenchimento da reabsorção, onde foi levando com o Maxpaden o cimento PBS, condensando inicialmente com o cone de gutapercha, depois tira o cone de gutapercha e vai levando apenas o cimento, tirando a umidade de dentro do canal com cone de papel e finalmente colocando um ultrassom a nível cervical. Foi conseguido preencher toda a região. Esse caso do professor Regis Aleixo é um professor também que é professor parceiro de endodontia, lá de Goiás, que teve a avulsão nesse dente 11 e uma luxação no dente 21 e fez uma obturação somente com cimento PBS Simo HP, sem gutapercha, e depois nos enviou essa preservação fantástica que estamos visualizando. Este caso do professor que está nos acompanhando, o professor Ridalton, grande amigo e grande mestre de endodontia, que faz trabalhos fantásticos também, de Governador Valadares, nos enviou esse caso que a paciente chegou para ele com esse dente condenado. Trincas radiculares de ambos os lados, perfuração e reabsorção com lesão perirradicular. E depois de 3 meses, colocado cimento PBS HP, reabilitado com núcleo de fibra de vidro, conseguimos visualizar já a reparação óssea em apenas 3 meses. Portanto, parabéns ao professor Ridalton por esse fantástico caso solucionado, e acredito que o paciente está mais feliz do que nós, professores, dentistas. Portanto, eu gostaria, nesse momento, de falar um pouquinho mais sobre os dois cimentos e a diferença dos dois. O cimento PBS HP, ele tem mais aplicabilidade em endodontia,
porém pode também ser feito como base de restaurações em dentes anteriores. O cimento PBS HD, o cimento PBS HD, já estamos acabando, e ele é voltado para várias áreas. E estamos tendo assim um acompanhamento, inclusive de regeneração óssea, através do mestrado profissional em Ciências Aplicadas à Saúde da Univas, e o professor José Dias pode depois, nas próximas aulas, até falar sobre isso, que ele está sendo testado para ser extrapolado para tratamento da ortopedia medicinal, devido à sua bioatividade, à sua coesão celular. Então, em breve, teremos aí casos sendo mostrados, publicados, pela sua bioatividade, ok? O cimento PBS Simo HD. Por isso que é indicado, muito indicado para pacientes especiais, para pacientes infantis, para condicionamento ao meio, pulpotomias de dentes descido, pulpotomias de dentes permanentes, quando o dente não está necrosado, em procedimento de saúde pública. Algumas prefeituras já estão usando esta nova geração para socorrer os pacientes mais necessitados nos postos de saúde. Deixo aqui o meu WhatsApp, o meu telefone, para qualquer dúvida, por favor, me contate, entre chame pelo Zap, alguma dúvida de utilização, entre no nosso site da Simo, e lá você vai poder acompanhar toda nossa evolução científica, clínica e história do cimento PBS Simo. Deixo aqui com vocês aquele abraço, aquela esperança de que vamos passar para dias melhores, mesmo que tendo que enfrentar dias piores. E nada melhor do que a gente ter um pensamento positivo, que vamos poder superar rapidamente essa nossa fase. Agradeço aos colegas, aos alunos que nos acompanham, aos ex-alunos, aos professores, principalmente aqueles que amam a odontologia como nós amamos, e vamos continuar realizando fazer tudo que pudermos para que ela fique cada vez mais fácil e acessível ao nosso paciente. Tá bom? Tenham aí uma boa noite. Vamos continuar no direct do Instagram, e quem não tiver Instagram pode anotar aqui meu Zap e vamos conversando e tirando todas as dúvidas, ok? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.